Olá, amigos. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da existência humana, um enigma que fascina a humanidade desde o início dos tempos. Você já se perguntou o que realmente acontece quando deixamos este mundo? Para onde vamos? O que nos espera do outro lado? Prepare-se para uma jornada fascinante através das crenças, tradições e descobertas sobre o que acontece quando o espírito deixa o corpo. Imagine-se por um momento à beira da eternidade. O que você veria? O que sentiria? Essas perguntas têm intrigado filósofos, teólogos e cientistas por milênios. Hoje vamos explorar as respostas que diferentes culturas e tradições nos oferecem e, quem sabe, encontrar um vislumbre do que nos aguarda além desta vida. Desde os antigos egípcios até as modernas pesquisas sobre experiências de quase-morte, a humanidade tem buscado incessantemente compreender o grande mistério da vida após a morte. E é sobre essa busca que conversaremos hoje. Então, prepare-se para uma viagem através do tempo, das culturas e da própria existência humana. Mas antes de mergulharmos nesse oceano de conhecimento, quero lembrar você de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios da vida, da fé e da história. Agora, vamos começar nossa jornada pelo desconhecido. Quando falamos sobre o espírito deixando o corpo, estamos adentrando um território que mescla crenças religiosas, filosofia e, mais recentemente, ciência. Na tradição judaico-cristã, encontramos diversas referências à separação entre corpo e espírito. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos: "O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Essa passagem sugere uma dualidade fundamental entre o corpo físico que retorna à terra e o espírito que retorna a seu Criador. Mas o que exatamente é esse espírito? Na tradição hebraica, o termo usado é ruach, que pode ser traduzido como sopro ou vento. Já no grego, língua do Novo Testamento, encontramos o termo pneuma, que carrega significado semelhante. É fascinante notar como essa concepção do espírito como um sopro vital permeia diversas culturas ao redor do mundo. Na filosofia hindu, por exemplo, encontramos o conceito de prana, a energia vital que anima todos os seres vivos. No taoísmo chinês, temos o Qi, uma força vital que flui através de todas as coisas. Essas ideias, embora originadas em contextos culturais muito diferentes, compartilham a noção de uma essência imaterial que dá vida ao corpo físico. Essa ideia de espírito como um sopro vital não é exclusiva do cristianismo. Na antiga tradição egípcia, por exemplo, acreditava-se que o ser humano era composto por vários elementos, incluindo o Ba, uma espécie de personalidade espiritual que podia deixar o corpo após a morte. Os egípcios criaram elaborados rituais funerários para garantir que esse Ba pudesse viajar livremente entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os antigos egípcios tinham uma visão complexa e sofisticada do pós-vida. Eles acreditavam que a preservação do corpo físico era crucial para a sobrevivência do espírito no além. Daí a prática da mumificação, um processo elaborado que podia levar até 70 dias. O livro dos mortos, uma coleção de feitiços e instruções, era frequentemente enterrado com o falecido para guiá-lo através dos perigos do submundo. Já na filosofia grega antiga, encontramos discussões profundas sobre a natureza da alma. Platão, por exemplo, via a alma como sendo imortal e separada do corpo físico. Ele argumentava que o conhecimento verdadeiro vinha da alma, não dos sentidos físicos. Seu discípulo Aristóteles, por outro lado, via a alma como mais intimamente ligada ao corpo, quase como sua forma ou essência. Platão, em seu diálogo Fédon, apresenta a ideia de que a alma existe antes do nascimento e continua a existir após a morte. Ele argumenta que a aprendizagem é, na verdade, uma forma de recordação de conhecimentos que a alma possuía antes de encarnar. Esta visão influenciou profundamente o pensamento ocidental sobre a natureza da alma e sua relação com o corpo. Aristóteles, por sua vez, via a alma como a forma do corpo, inseparável dele durante a vida. Em sua obra de Ânima, sobre a alma, ele descreve diferentes tipos de alma: a vegetativa, responsável pelo crescimento e nutrição; a sensitiva, responsável pela percepção e movimento; e a racional, exclusiva dos seres humanos e responsável pelo pensamento e raciocínio. Mas o que dizer das experiências relatadas por pessoas que estiveram à beira da morte? Nas últimas décadas, a ciência tem se debruçado sobre os relatos de experiências de quase-morte, EQMs. Muitas pessoas que passaram por situações críticas, como paradas cardíacas, relatam sensações semelhantes.
a impressão de deixar o próprio corpo, ver uma luz no fim de um túnel, encontrar entes queridos já falecidos. O Dr. Raymond Moody, em seu livro Vida Depois da Vida, de 1975, foi um dos primeiros a estudar sistematicamente esses relatos. Desde então, pesquisadores como a doutora Elizabeth Kubler-Ross e o Dr. Sam Parnia têm investigado essas experiências, buscando entender se elas representam evidências de vida após a morte ou são apenas produtos de um cérebro em estado de estresse extremo. O Dr. Sam Parnia, em particular, tem conduzido estudos fascinantes sobre consciência durante paradas cardíacas. Em seu projeto AWARE, Awareness During Resuscitation, ele e sua equipe colocaram imagens em locais altos nas salas de emergência, visíveis apenas do teto. O objetivo era verificar se pacientes que relatassem experiências fora do corpo durante ressuscitação seriam capazes de descrever essas imagens. Embora os resultados não sejam conclusivos, o estudo levantou questões intrigantes sobre a natureza da consciência durante estados próximos à morte. É fascinante notar como essas experiências modernas muitas vezes se alinham com descrições antigas. No livro tibetano dos mortos, por exemplo, encontramos descrições detalhadas dos estágios pelos quais a consciência passa após a morte, incluindo encontros com seres luminosos e a revisão da própria vida. O Bardo Thodol, como é conhecido o livro tibetano dos mortos, descreve um estado intermediário, bardo, entre a morte e o renascimento que dura 49 dias. Durante este período, acredita-se que a consciência do falecido passa por várias experiências e encontros com entidades espirituais. O texto serve como um guia, não apenas para o moribundo, mas também para os vivos, ensinando-os a enfrentar a morte com equanimidade e compreensão. Mas e você? Já parou para pensar sobre o que aconteceria se seu espírito deixasse seu corpo neste momento? Como seria essa experiência? Que memórias, que sentimentos você levaria consigo? São perguntas profundas que nos levam a refletir sobre o sentido de nossa existência e o valor que damos a cada momento de nossas vidas. Na tradição cristã, encontramos a ideia de que, após a morte, a alma enfrenta um julgamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus diz ao ladrão arrependido na cruz: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Essa passagem sugere uma transição imediata para um estado de bem-aventurança para aqueles que são julgados dignos. Esta ideia de julgamento imediato após a morte é conhecida na teologia cristã como julgamento particular, em contraste com o julgamento final que se acredita ocorrer no fim dos tempos. O conceito tem sido objeto de muita reflexão e debate ao longo da história da Igreja. Santo Agostinho, um dos mais influentes teólogos cristãos, argumentava que a alma, sendo imortal, deve ter um destino imediato após a morte, seja a bem-aventurança ou a condenação. Por outro lado, outras tradições falam de estados intermediários ou de processos de purificação. No catolicismo, por exemplo, existe o conceito de purgatório, um estado de purificação antes da entrada no céu. Já em algumas tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, encontramos a ideia de reencarnação, onde o espírito passa por múltiplas vidas como parte de um processo de evolução espiritual. O conceito de purgatório, formalizado pela Igreja Católica no Concílio de Florença em 1439, é baseado na ideia de que mesmo almas destinadas ao céu podem precisar de purificação adicional antes de entrar na presença de Deus. Esta crença está enraizada na convicção de que nada impuro pode entrar no céu, como afirmado no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nela nunca entrará algo impuro, nem ninguém que pratique abominação ou falsidade. No budismo, a ideia de reencarnação está intimamente ligada ao conceito de karma. Acredita-se que as ações de uma pessoa em vida determinam a natureza de seu renascimento. O objetivo final é escapar do ciclo de nascimento e morte, samsara, e alcançar o nirvana, um estado de libertação do sofrimento. Esta visão cíclica da existência contrasta fortemente com a visão linear encontrada nas tradições abraâmicas. É importante lembrar que estamos falando aqui, queridos amigos, de um tema que toca o coração de nossas crenças mais profundas. A morte, e o que vem depois, é algo que todos nós enfrentaremos um dia, e cada cultura, cada religião, oferece uma visão única sobre esse mistério. Mas além das tradições religiosas, a ciência moderna também tem buscado entender o que acontece com a consciência após a morte. Embora ainda não haja consenso, alguns cientistas sugerem que a consciência pode ser um fenômeno fundamental do universo,
não apenas um subproduto do cérebro. Essa ideia, conhecida como panpsiquismo, propõe que a consciência está presente em algum nível em toda a matéria, um conceito que desafia as noções tradicionais de ciência e espiritualidade. O panpsiquismo, uma ideia que tem raízes em antigos pensamentos filosóficos, foi revitalizado por filósofos contemporâneos como David Chalmers e Galen Strawson. Eles argumentam que a consciência, sendo tão fundamental quanto o espaço e o tempo, pode ser uma propriedade intrínseca de todas as coisas. Se for verdade, isso poderia implicar que a morte não é o fim da consciência, mas apenas uma mudança em sua manifestação. E isso nos leva a refletir: e se a morte não for um fim, mas uma transformação? E se a consciência, o que chamamos de espírito ou alma, simplesmente continuar sua jornada em outra forma, em outro estado? São questões que nos desafiam a pensar além dos limites da vida física e a considerar a possibilidade de que a morte seja apenas o começo de uma nova aventura. Essa reflexão nos remete à filosofia oriental, onde a morte é vista como uma transição, um passo natural no ciclo de nascimento, morte e renascimento. No budismo, por exemplo, acredita-se que a morte é apenas uma porta que se abre para uma nova existência, e o estado da mente no momento da morte pode influenciar o próximo renascimento. O renascimento, ou samsara, é um conceito central no budismo. Acredita-se que ao morrer, a consciência de uma pessoa não desaparece, mas é transmitida para um novo corpo, influenciado pelo karma acumulado durante a vida. O objetivo final é escapar deste ciclo, alcançando a iluminação e o nirvana, onde não há mais renascimento, mas um estado de paz eterna. E talvez, ao pensarmos na morte dessa forma, possamos encontrar uma nova maneira de viver. Uma maneira que valoriza cada momento, cada interação, como parte de uma jornada maior e contínua. Talvez, ao refletirmos sobre o que acontece quando o espírito deixa o corpo, possamos encontrar uma nova apreciação pela vida que vivemos agora. Então, amigos, antes de terminarmos, quero lembrá-los novamente. Se vocês estão gostando deste conteúdo, não esqueçam de dar um like, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário. Queremos saber o que vocês pensam sobre este assunto tão misterioso e fascinante. Agora, voltando à nossa reflexão, é interessante notar como, mesmo dentro da ciência, o estudo da consciência após a morte é um campo que está ganhando atenção. Neurocientistas e físicos têm começado a explorar teorias que poderiam explicar como a consciência poderia existir independentemente do corpo. Isso nos leva a questionar: seria possível que a consciência de alguma forma transcenda a morte? O físico teórico Sir Roger Penrose, por exemplo, em colaboração com o anestesiologista Stuart Hameroff, propôs uma teoria chamada Orchestrated Objective Reduction, que sugere que a consciência poderia ser o resultado de processos quânticos no cérebro. Eles especulam que essas estruturas quânticas poderiam sobreviver à morte do corpo, oferecendo uma explicação potencial para as experiências de quase-morte e outras manifestações da consciência. Embora a teoria Orchestrated Objective Reduction seja altamente especulativa e ainda não amplamente aceita na comunidade científica, ela abre portas para novas formas de pensar sobre a consciência e sua relação com a realidade física. Este tipo de investigação está na fronteira do conhecimento científico e filosófico, desafiando as noções tradicionais de vida, morte e existência. Por fim, não podemos deixar de lado a reflexão sobre o que tudo isso significa para nós, em nossas vidas diárias. Independentemente de nossas crenças sobre o que acontece após a morte, há algo que todas essas tradições e filosofias parecem concordar: a vida é preciosa e deve ser vivida com propósito e intenção. Seja no cristianismo, que enfatiza a importância de viver uma vida virtuosa para alcançar o céu, seja nas filosofias orientais, que veem a vida como uma oportunidade para aprender e evoluir, a mensagem central é clara: a forma como vivemos nossas vidas aqui e agora importa. E isso nos leva a uma última reflexão. Se soubéssemos que a morte não é o fim, mas apenas uma transição, como isso mudaria a maneira como vivemos? Talvez passássemos a dar mais valor aos momentos simples, às conexões humanas e ao que realmente importa. Talvez assim possamos encontrar paz e significado, não apenas na ideia de uma vida após a morte, mas na vida que temos agora. Então, amigos, o que vocês acham? Como essas reflexões impactam sua visão de mundo e de sua própria vida? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas perspectivas. Afinal, a exploração desse mistério é uma jornada coletiva, e todos nós podemos aprender uns com os outros.
Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, a vida é curta, mas cheia de possibilidades. Viva com propósito, e quem sabe o que o futuro ou o além nos reserva. Até a próxima.